XPLG11 despencando, muita gente desesperada e como você pode ver aqui, só hoje ele já caiu aí mais de 0,5%, chegando a bater inclusive os R$ 106. No último mês ele também vem acumulando uma queda aí de quase 3% e no acumulado deste ano a queda está bem grande. E tem muita gente aí preocupada com essa queda, afinal de contas a maioria dos investidores desse fundo compraram ele justamente como ele sendo um fundo de segurança. Inclusive, ele é considerado por muitos como o segundo melhor fundo imobiliário logístico da Bolsa. Mas nos últimos meses e com mais expressividade nos últimos dias, ele vem caindo bastante. Então, se você tem o XPLG11 na carteira, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar agora o que aconteceu para esse fundo estar desabando e por que está caindo tanto. Vamos entender se você precisa ficar preocupado com essa queda e no final vou te responder se é hora de se desfazer das suas cotas ou se estamos em um momento de oportunidade. Mas antes da gente começar, já me conta aqui embaixo se você investe no XPLG e quantas cotas você tem atualmente. Então agora vamos lá entender o que está acontecendo com o XPLG11. Então aqui no site do Investidor 10, a cotação do XPLG11 encerrou o dia aí sendo negociada cada cota a R$ 106,30. Ele entregou um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 8,77%, está com um P sobre VP em 0,95, que significa que ele está com um desconto em relação ao seu valor justo e tem uma liquidez média diária de 5,29 milhões diariamente. Além disso, ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de um pouco mais de 20%, e descendo aqui embaixo a gente consegue ver em relação ao valor patrimonial. Hoje ele tem exatamente 3,31 bilhões de reais em patrimônio e o número de cotas está em 29,61 milhões. Então, com isso, fazendo a divisão, o P sobre VP do XPLG11 está em 0,95, o que significa dizer que caso a gente pegue todos os imóveis que esse fundo dispõe e ponha à venda e depois divida pela quantidade de cotas emitidas, vamos encontrar o valor que de fato vale a pena pagar por cada uma das cotas, que como você pode ver aqui, o valor patrimonial por cota é de R$ 111,84. Ou seja, se a gente pegar todos os imóveis que o XPLG tem e colocar à venda, esse seria o valor justo a pagar por cota. Mas no dia de hoje, cada cota está sendo negociada aí a R$ 106,67. Aqui mais embaixo a gente consegue ver algumas informações. Então ele é um fundo do segmento logístico, tem uma vacância de apenas 2,30%, o que é excelente. O valor patrimonial dele está em 3,31 bilhões. Além disso, ele entregou um último rendimento de 78 centavos, o que significa que para cada cota que você tiver, você vai receber aí, ou na verdade você recebeu, 78 centavos. Rolando um pouco mais aqui embaixo, quero mostrar uma coisa interessante para vocês, que é em relação à entrega de dividendos do XPLG11, que como você pode ver aí, vem de forma muito linear e constante, mês a mês, inclusive tem uma leve crescente aí nos últimos tempos. Então isso aqui é realmente excelente para quem está pensando aí no objetivo de receber renda passiva. E descendo um pouco mais aqui, a gente consegue ver em relação aos imóveis que este fundo dispõe. Então hoje o XPLG tem 15 imóveis, sendo 7 em São Paulo, 13 em Pernambuco, 12 em Rio de Janeiro e 1 em Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais. Inclusive tem aqui o endereço de cada um deles, mas uma parte muito importante para quem investe em fundos imobiliários, além, obviamente, de analisar todos esses indicadores que eu acabei de acompanhar aqui junto com vocês, é olhar o relatório gerencial. Afinal de contas, isso aqui é muito importante para o investidor. Então aqui no relatório gerencial do mês de março, vamos dar uma olhada em alguns pontos bem importantes. Logo de cara ele fala, que no mês de março de 2024 foi declarada aí a distribuição de 78 centavos por cota, como a gente já viu lá no site. E descendo aqui embaixo ele informa aí a distribuição um pouco melhor, em relação ao fluxo financeiro. E aqui tem o resultado financeiro. Então essa linha aqui cinza é o resultado que aquele fundo conseguiu gerar no mês e essa linha um pouco azul mais escura é o quanto ele distribuiu de fato naquele mês. Então como você pode perceber aí, ele vinha entregando 74,
74, 75, aumentou para 79, depois 82 centavos por cada cota, veio ficando muito próximo disso, e aí recentemente ele entregou nos últimos 2 meses passados 78 centavos por cota. E no último mês, como você pode ver, ó, ele gerou de fato um resultado de 76 centavos por cada cota, mas ele acabou entregando 78 centavos por cota, assim como ele já havia feito no mês anterior. E isso ele consegue fazer por conta de uma gordurinha que eles deixam acumulado no caixa. Então, para conseguir manter essa previsibilidade no pagamento dos dividendos. Mas vamos aqui embaixo dar uma olhada em alguns outros pontos mais importantes. Ó, o investimento por classe de ativos. Então, como está a composição do XPLG hoje? 87% dos investimentos dele está em imóveis, 10% em aplicações financeiras e 3% em cotas de outros fundos imobiliários. Além disso, aqui a gente consegue ver também a tipologia dos contratos, onde 34% é de contrato típico e 66% é de contrato atípico. E quando um fundo tem a maior parte dos seus contratos atípicos, é excelente, porque isso gera uma maior previsibilidade para aquele fundo. Porém, os contratos atípicos não geram a maior segurança do mundo e eu já vou te mostrar algumas ressalvas bem importantes. Mas só para você entender a diferença, no contrato típico é geralmente aquele contrato mais comum, de 1 ano, 2 anos, onde você consegue também se desvencilhar com mais facilidade. Já no contrato atípico, geralmente ele é de longuíssima duração e, além disso, caso o inquilino queira sair do contrato antes do prazo do término, ele precisará pagar uma multa que, na maioria das vezes, equivale a todos os aluguéis restantes. Continuando aqui, logo embaixo você consegue ver em relação aos locatários. Tem aí a Via Varejo representando 14% do fundo, a Leroy representando 13%, 9% da Renner, 9% também do Mercado Livre. Tem também aqui algumas outras empresas e 33% está distribuído entre outros. Aqui na direita você consegue ver também o setor de atuação dos locatários. Então a maior parte aí está realmente no comércio varejista. Tem uma pequena parte de material de construção, 5% no setor logístico e 19% em outros. Mas aqui embaixo a gente consegue ver em relação à correção dos contratos. E o indexador aqui predominante é o IPCA, representando 76%, mas tem também ali um pouquinho de IGPM, representando 24%. Aqui você consegue ver também quando a atualização dos contratos vai acontecer. Então tem bastante contrato aí que foi atualizado em janeiro. Agora para o mês de abril não tem nenhum contrato, mas você pode acompanhar aí mês após mês. Aqui embaixo tem em relação ao vencimento dos contratos. Aqui é outro ponto bem importante, principalmente em um fundo logístico. Alguns contratos vão vencer esse ano, então 10% dos contratos, mas a maior parte, como você pode ver aqui, mais de 50% tem um vencimento aí para depois de 2029, o que traz uma maior previsibilidade e até segurança para o fundo. Então ele vai ter um vault, que seria equivalente ao prazo médio, né, ponderado dos contratos, de 6,8 anos. E descendo um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue ver aí a diversificação regional. O fundo tem aí uma porcentagem bacana em Pernambuco, tem também em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo aqui, né, sendo a maior parte realmente, e também Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas aqui embaixo a gente consegue ver aí quais são esses imóveis, mas descendo um pouco mais aqui embaixo, um fator relevante é a parte que de fato eu quero detalhar melhor com você para que você entenda o porquê o XPLG11 está caindo tanto nos últimos dias. No dia 25 de março, o XPLG11 publicou aí, né, um fato relevante em relação à inadimplência do Dia, que é uma rede de supermercado. Então vamos entender melhor aqui o que de fato aconteceu. Então o XPLG11, né, neste ato comunica a seus cotistas e ao mercado em geral que foi comunicada pela Sociedade Dia Brasil Sociedade Limitada, que justamente é essa empresa de supermercados, e ela fez uma comunicação da rescisão antecipada do contrato de locação do imóvel situado, que no caso aqui é o CD Americana, e também do ajuizamento de ação de recuperação judicial pela Dia. Então, o que é que quer dizer todas essas informações? A rede de supermercados Dia entrou em recuperação judicial e pediu aqui a rescisão do contrato com a XPLG11. Até então, 2 galpões do XPLG11 era alocado por essa empresa, a Supermercados
Dia. Porém, no final do ano passado, ele já sinalizou ali que iria encerrar o contrato em um dos seus galpões. Se eu não me engano aqui, foi o CD de Ribeirão Preto. E aí, quando foi agora em março, no mês passado, ele solicitou a recuperação judicial. Ou seja, ele decretou falência. E aí, nesse mesmo mês, após anunciar a recuperação judicial, a Supermercados Dias pediu ali a rescisão do contrato do outro CD, e nesse caso aqui foi o CD Americana, que também fica localizado em São Paulo. Então é uma rede de supermercados bem grande que tinha aí as suas operações em 2 centros logísticos que o XP LG11 é dono. Mas vamos continuar aqui para entender melhor porque ainda tem informação importante. Então, em razão da rescisão, o Dia deverá incorrer no pagamento das verbas rescisórias, incluindo, mas não se limitando à indenização correspondente à multiplicação do aluguel vigente à época da rescisão pela quantidade de meses a incorrer até o dia 31/12 de 2024. Porém, olha aqui o que eu acabei de falar para você. Ademais, o Dia era locatário do imóvel situado na Via José Luiz Galvão, em Ribeirão Preto, o CD de Ribeirão Preto, sendo que o Dia havia desocupado o CD Ribeirão Preto no final do ano de 2023, obrigando-se a pagar ao fundo multa pela rescisão antecipada em parcelas mensais iguais e consecutivas, vencendo-se a última em janeiro de 2025. Então, em dezembro de 2023, o Supermercados Dia saiu ali do galpão logístico CD Ribeirão Preto. Porém, como ele fez a quebra do contrato e por se tratar de um contrato atípico, ele precisará continuar pagando os aluguéis mensais. Mas vamos ver se realmente que foi isso que aconteceu. Além disso, ele fala aqui pra gente: o CD Ribeirão Preto encontra-se atualmente alugado ao Atacadão, sendo certo que, a partir de dezembro de 2024, em virtude do término do prazo de carência, o fundo passará a receber os aluguéis do referido locatário. Então, o que quer dizer isso? Que em dezembro de 2023, o Supermercados Dias saiu ali do galpão logístico de Ribeirão Preto, porém, por quebra de contrato, precisaria continuar pagando os aluguéis até janeiro de 2025. E enquanto isso, o XPLG11 conseguiu um novo locatário, que no caso foi a empresa Atacadão. Mas para que se tornasse atrativo, o XPLG11 acabou cedendo uma carência para o Atacadão, que só precisará começar a pagar os aluguéis de fato em dezembro de 2024. Então, qual que é a lógica aqui? O XPLG11 viu que saiu ali um locatário, no caso o Supermercados Dias, porém, como ele precisava continuar pagando os aluguéis até janeiro de 2025, então o XPLG11 concedeu ali uma carência para o Atacadão para que ele fique ali no local sem pagar o aluguel até dezembro de 2024. Então, de uma certa forma, o fundo conseguiu contornar essa situação, já que ele já arranjou aí um novo locatário. Enquanto isso, o Supermercado Dias deveria continuar pagando as parcelas mensais, mas vamos ver se foi isso que aconteceu. Continuando aqui então, vale dizer que o Dia está atualmente inadimplente com o pagamento do aluguel mensal relativo ao mês de competência de fevereiro e com vencimento no mês de março. Então, a parcela de fevereiro, que venceu agora em março, ele ainda não realizou o pagamento. E aí esse pagamento, se refere ao CD Americana, porém a coisa fica ainda pior, bem como está inadimplente com o pagamento da parcela mensal das verbas rescisórias do CD Ribeirão Preto, com vencimento no mês de março de 2024. Então, infelizmente, a rede de supermercados faliu e com isso rescindiu ali o contrato de 2 galpões logísticos que tinha essa maior segurança através do contrato atípico, mas como você pode ver, a empresa não está honrando com os pagamentos. E aí ele fala aqui pra gente, que os valores em aberto, referente aos 2 galpões aí, correspondem ao valor de aproximadamente 0,04 por cota. Além disso, obviamente, o XPLG11 está correndo atrás disso e ele fala: a gestora e a administradora contrataram assessores jurídicos para a defesa dos direitos do fundo e nos ambientes extrajudicial e judicial do Dia, que acompanharão os desdobramentos do pedido de recuperação judicial, bem como trabalharão na execução das garantias locatícias, adotando os melhores esforços para minimizar os impactos para o fundo, visando a preservação dos níveis atuais de rendimentos. Então, infelizmente,
justamente essas rescisões e também essas inadimplências do dia acaba aí que interfere um pouco no rendimento do fundo. Porém, como você pode ver, o valor é um pouco baixo, de 0,04 por cota, não vai interferir tanto no rendimento entregue. Mas deixa eu te mostrar aqui uma outra informação bem importante aqui em cima, ó, em relação ao detalhamento dos contratos de locação. E logo aqui embaixo a gente consegue ver aí a empresa Dias, no caso locatário, e a porcentagem que representa aqui no fundo, de fato, é de 3,1%. Então sim, apesar de ser um fato de tensão que vai acabar repercutindo um pouco ali no rendimento entregue pelas cotas, ainda assim a saída desse locatário da carteira do XPLG11 vai impactar pouquíssimo. Este locatário representa aí 3,1% da carteira total. Então, o XPLG11 já acionou aí o jurídico do fundo para recorrer a esses pagamentos aí, na verdade, essa inadimplência do supermercado Dias. E além disso, os dois galpões que eram locados por essa rede de supermercados, o primeiro no CD de Ribeirão Preto já está alugado para o Atacadão e o segundo, muito provavelmente, em pouco tempo aí o XPLG11 vai acabar conseguindo um novo locatário. Então agora, respondendo o questionamento feito no início do vídeo, se estamos em um momento de se desfazer das cotas ou adquirir novas. Eu tenho o XPLG na carteira e acredito bastante na qualidade do fundo e neste momento eu estou adquirindo novas cotas porque acredito de fato que estamos diante de uma oportunidade. Mas pelo amor de Deus, obviamente que isso aqui não é recomendação de compra e nem você deve se guiar simplesmente pelo que eu estou fazendo, porque os investidores desavisados vão acabar ali observando uma queda no rendimento das cotas e vão se desfazer das cotas por um valor bem abaixo do que de fato elas valem e vão acabar por embolsar o prejuízo. Então, se você é investidor sério e é inscrito aqui no canal, comece a fazer os seus investimentos de forma muito racional e principalmente se for um investimento em fundo imobiliário, você precisa analisar o RI. Afinal de contas, todas essas informações que eu trouxe aqui para você, está tudo lá bem detalhado. Então esse foi o vídeo de hoje para tentar acalmar um pouquinho aí os investidores de XPLG11, mas agora me conta aqui embaixo o que você vai fazer nesse momento. Vai se desfazer das suas cotas, vai comprar mais ou vai esperar aí e aguardar para ver o que acontece? Sem mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e vejo você em algum desses dois vídeos aqui.